Vamos lá, o nosso tema de hoje. O nosso socorro está no nome do Senhor. Você pode falar o título juntamente comigo? Vamos lá? O nosso socorro está no nome do Senhor. Eu leio o Salmo de número 124. Hoje vou utilizar uma tradução clássica da nossa língua portuguesa, tradução de Almeida corrigida, pelo menos nesse texto inicial. Depois eu utilizo outras traduções, mas você pode acompanhar conosco nas telas. O texto diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos falar juntos, versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Esse é um conto, um canto de romagem. O povo saía em romarias até o templo, e nesse caminhar eles iam fazendo canções. Essas canções compostas eram lembranças que o povo deveria ter dos feitos do Senhor. Esse salmo fica um pouco mais fácil para interpretarmos, porque é um salmo de Davi. Sendo assim, nós temos a história de Davi para nos explicar o que tem por detrás dos salmos. Quem seriam esses inimigos? E que momento é esse que Davi está dizendo: gente, se não fosse Deus do nosso lado, estávamos mortos. Que momento é esse? Alguns pensam que talvez fosse naquela guerra dos filisteus contra Israel, nos tempos de Saul, onde Deus agiu através de Davi, inclusive menino ainda, quando derrotou Golias. Outros talvez interpretem como sendo outros momentos, como talvez quando Absalão deu um golpe de estado em Davi, e Deus mostra os caminhos de fuga, e finalmente Davi se recupera com o seu reino. Mas o que para mim é mais provável é o texto, é o local onde eu vou situar aqui esse momento. Os filisteus eram um povo que colonizou a costa do mar Mediterrâneo e chegaram ali naquelas terras antes mesmo de Israel ter assumido aquele lugar. Quando Israel ainda estava no deserto, uma certa revolta houve nas regiões onde hoje chamamos de Grécia, ou também regiões como Creta e alguns lugares. Havia muitas guerras acontecendo ali, e muitos povoados, buscando outros lugares para colonizarem, tentaram colonizar ali onde você tem o delta do Nilo, no norte da África, parte do Egito, o chamado de Baixo Egito. Tentaram colonizar ali e os egípcios resistiram. Os egípcios os chamavam de povos do mar. Sem encontrar nenhuma resistência, eles viram ali nas terras de Canaã esse espaço. E os filisteus se alojaram ali. Acontece que esses povos dessa região que hoje chamamos de Grécia ou Creta, esses povos estavam mais avançados tecnologicamente. Eles já tinham atingido a chamada Idade do Ferro. Enquanto que o povo, depois que se colonizou, depois das guerras de Josué e a divisão das tribos ali em Israel, o povo andou naquela confederação das 12 tribos e eles eram um povo praticamente agrícola, sem muito conhecimento de armas de guerra ou algo parecido, estando ainda na era do bronze. Dessa maneira, não foi difícil para os filisteus expandirem seus territórios, fazerem muitos saques em Israel e muitas vezes oprimindo o povo e tomando cidades. O povo, sentindo a sua perda diversas vezes, algumas delas você conhece, narrativas em que eles
perdiam bastante, mas Deus levantava um guerreiro, e esse guerreiro ajudava Israel a recuperar um espaço. Isso está narrado nos livros dos Juízes, como a história de Sansão e Dalila, por exemplo, desse tempo. Há um momento em que há uma revolta popular. O povo fala, chega, precisamos nos organizar, povo de Israel, precisamos nos organizar, queremos um rei. Quando fala-se um rei, queremos um rei, um guerreiro, alguém que nos lidere em guerra e defenda a nossa nação. E o povo escolheu Saul. Saul se torna esse rei, o povo empolgado junta-se em torno deste rei, saem para as guerras contra os filisteus, e por diversas vezes Saul triunfa sobre os filisteus, sob a orientação de Samuel, que era um profeta que Deus havia levantado. Não fazia muito tempo, mais ou menos em 1050 a.C., foi quando os filisteus, antes desse período, haviam inclusive conquistado a Arca da Aliança, por causa dos filhos de Eli, que saíram precipitadamente para a guerra contra os filisteus, perderam a guerra, morreram eles, morreu Eli, que era o sacerdote, a arca é tomada e o povo entra num caos. Mas é o tempo que vai surgir um outro profeta, que é Samuel. Samuel, então, mais adiante, ele orienta Saul. Saul vence várias guerras, mas começa também a ser altivo, desobediente, e isso foi fazendo Israel perder essa direção de Deus sobre a nação. Finalmente há uma batalha, e essa batalha que foi trágica para Israel, a batalha de Gilboa, onde Saul é morto na batalha. Junto com ele, quem talvez o substituiria, Jonatas. Além do mais 2 filhos de Saul morrem ali também. A nação, os soldados que sobraram, diz a Bíblia, se espalharam pelos montes. Cidadelas que haviam muito próximas ali da Filistia, acabaram abandonando suas casas e saindo, e os filisteus tomando conta daquelas cidades. Havia um caos em Israel, e a Filistia cada vez mais forte. Os filisteus tinham 5 cidades, que era uma conglomeração de 5 cidades. Cada uma tinha seu próprio governo, mas eles se uniam em torno daquilo que hoje chamamos de filisteus. Era Asdod, Ascalão, Ecrom, Gaza, que leva o nome daquela faixa até hoje, e Gate. E então, os israelitas, quando fugiram, os filisteus se expandiram, tomando conta ali de trechos de Israel, de pedaços de Israel. Uma das coisas que eles fazem é, vamos aproveitar que Israel está desmantelado e não vamos deixá-lo se levantar, porque ainda há um líder entre eles. Havia um moço que havia derrotado o Golias. Os filisteus o conheciam muito bem. Então eles falaram, vamos pegar esse moço, porque senão é esse que vai se tornar o rei deles. Eles então fazem uma incursão de um exército em direção para tentar capturar Davi. Davi fica sabendo, recua um pouquinho, Davi tinha um exército com ele. Havia um pequeno exército de homens voluntários que tinham se unido a Davi, eram grandes guerreiros, e esses homens se juntaram com Davi numa fortaleza, conversaram, Davi buscou o Senhor e o Senhor orientou, saia contra eles, frente a frente com batalha, sem medo. Eles eram em menor número, o número dos filisteus era muito maior. Mas sob a orientação do Senhor, Davi mirou bem no meio do esquadrão do exército inimigo. E atacou como uma flecha, todos os guardas, todos os soldados, no meio deles. Isso é uma tática de guerra, de modo que ele separou o exército, matou o chefe do exército, enfraqueceu o exército e venceu essa batalha. Novos exércitos vieram, dessa vez maiores. Davi, então, busca novamente o Senhor, devo subir contra eles? Deus diz, não, dessa vez não. Dê a volta, vai por trás, faça uma emboscada. E aí vocês vão ficar escondidos junto àquelas amoreiras ali do morro. Quando vocês escutarem um som, eu acho interessante isso, vocês vão estar ali abaixadinhos, agachadinhos. E daqui a pouco vocês vão ouvir um estrondo de marcha sobre as amoreiras. A hora que vocês ouvirem isso, é o exército do Senhor. Podem ir, vocês vão vencer.
eles foram e mais uma vez venceram ali os filisteus. É aquelas batalhas de ou mata ou morre. Então, eles precisavam vencer essas batalhas, mas eles eram um exército bem menor, contra um exército bem maior de 5 cidades, muito organizados. Eles apenas 400. Não perderam nenhum homem e ainda assim venceram essa batalha. É isso que Davi diz, então. Capítulo 1 versículo 1 do capítulo 124 de Salmos, Salmo de número 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então, eles nos teriam engolido vivos, quando na sua ira se acendeu contra nós. Eu gosto das figuras de linguagem desses salmos. Davi fala aqui, por que nós estamos estudando isso? Por que Deus deixa um texto registrado, talvez há mais de 3.000 anos atrás, registrados aqui para nós? Porque há lições importantes para a minha vida e para a sua vida aqui. As figuras de linguagem que Davi passa a usar aqui, elas falam muito das sensações humanas, nossas, minha e sua, quando nós estamos sendo atacados. E ele faz essas comparações, e a primeira que ele cita, como nós já acabamos de ler, ele cita assim, eles teriam nos engolido vivos. É muito provável que na mente de Davi havia uma imagem de monstro marinho, muito comum naquele tempo. Como não se conhecia muito a oceanografia, então o mar era ainda um grande mistério para esse povo. O medo dos gigantes marinhos e o medo de ser engolido por algum daquele. História essa que muitos anos mais tarde aparece na história de Jonas. E Davi começa a narrar que muitas vezes a ação de um inimigo contra a gente, a ação de um problema contra a gente, é como se tivéssemos sido engolidos por um desses monstros. Foi aqui na década de 70 ou 80, por exemplo, que foi encontrado o seguinte, um pescador havia sido engolido inteiro por um cachalote, um tipo de peixe muito grande. E dias depois, alguns chegam a narrar até que foi 3 dias, tanto que fazem alusão disso a Jonas, né? Este homem foi encontrado vivo na barriga do peixe, só que num estado de tensão, que ele estava assim, ele estava completamente fora de si, e também com a sua pele toda queimada, mas o homem se recuperou e viveu ainda. Mas vamos imaginar qual seria o drama. Vamos primeiro pegar a figura de linguagem para entender o significado dela para nós. Qual seria o drama meu e seu, se um dia fôssemos engolidos por um peixe como esse? O que é ficar dentro daquela coisa gosmenta? E aqui eu não estou falando só da questão de nojo, mas também pelo fato de que ali dentro, sendo sufocado por aqueles gases de seu estômago, de seu aparelho digestivo, e a sensação, eu vou morrer, e aquela sensação, eu não sei se eu estou vivo ainda. Imagina, você dentro de um negócio daquele, engolido ali, você tem consciência que está vivo, mas você não tem movimento, você não tem saída, você está preso. É uma situação de mistura das coisas gosmenta com sufocante, com a sua pele ardendo. Agora, para Davi aqui, o monstro é gente. Para mim isso traz alguns monstros que a gente enfrenta na nossa vida, pessoas que viraram na sua vida verdadeiros monstros psicológicos. Gente que te sufoca, talvez alguns de vocês tenham essas pessoas na sua vida. Qualquer pessoa que tenha autoridade sobre a sua vida e abusa dessa autoridade, essa pessoa ela te controla, ela te manipula, ela te sufoca, ela exaure as suas forças emocionais. É disso que Davi está falando aqui para nós. É como se você tivesse sido engolido por algo. São pessoas que te jogam para baixo. Talvez um chefe que te persiga. Talvez uma mãe ou um pai que abusa da autoridade sobre você.
Aqueles que não precisam, às vezes, dar uma bronca, mas no comportamento deles sempre te joga para baixo, que te coloca como insignificante, faz você se sentir como dentro do peixe, o sujo, gosmento, na lama, que te desvaloriza. Marido que desvaloriza a sua esposa. Esposa que o marido está dando o melhor de si para ela, mas ela não dá um elogio, um valor, nunca reconhece. O cara se sente um lixo do lado dela. Ou o contrário, a mulher se sente um lixo do lado do marido. Você pode ter gente assim na sua vida, mãe, pai, sogra, sogro, às vezes até irmãos mais velhos, situações familiares que nos sufocam. Nossos inimigos algumas vezes se tornam gente. Outra figura aqui também contada são as águas que te submergem. Você viu na leitura do texto que ele fala de correntes de água passando sobre a nossa alma. O que ele tinha em mente? É muito provável que, devido às batalhas que se davam muitas vezes no meio de... que as batalhas se davam muitas vezes... muito próximas aos acampamentos, e esses eram construídos normalmente próximos a rios. Você pode imaginar essa cena, até pelos filmes que a gente assiste, quando dois guerreiros lutam ou estão lutando à beira de um rio e um é vencido e cai no rio. Só que eu não estou falando qualquer rio, caudaloso. Não só a corrente do rio, mas tem cachoeiras. Porque você vai ver alguma coisa sobre quedas, você vai ver a água vindo por cima. Ele está falando de um momento em que você perde completamente o seu controle. Essas águas que te submergem, é como aquele guerreiro que talvez caiu ali já ferido, não tem forças mais para resistir. A água está levando, e cada tentativa de se segurar é um novo tombo, as águas o cobrem. Para mim, isso me lembra um outro trecho de Salmo 42, versículo 7, que diz assim: um abismo chama outro abismo. E ali no contexto você vai ver que ele está falando dessa travessia de rio mesmo, onde a pessoa cai e ela cai num outro buraco. E depois continua: um abismo chama outro abismo ao fragor de suas catadupas. Catadupas são quedas d'água, fragor são barulhos. Imagina aquela água barulhenta que você cai e você se levanta, daqui a pouco outra queda d'água, e você vai despencando e sem conseguir se segurar. O que é isso que está falando? Que figura isso nos traz? É quando nós nos sentimos na nossa vida que a gente está caindo, e parece que a queda vem uma após a outra, que nunca para. É mais ou menos como aquela pessoa que ela recebe uma notícia no médico que não é muito boa, a deixa muito preocupada. Mas logo depois daquela notícia, ela vai e faz os exames mostram, você tem algo mais ainda do que isso. Você fala, meu Deus do céu, parece desgraça sobre desgraça. Ou como aquelas pessoas que elas caem numa dívida, e quando eles começam a se organizar para vencer aquelas dívidas, ele descobre que a dívida é muito maior do que aquilo que ele está pensando. Então, são problemas que nos enredam como uma correnteza, que vai nos levando e vai nos levando aos capotes na vida, onde nós não conseguimos nos firmar os pés. É aquele momento que você se sente assim, perdi o controle, não consigo o controle, não sei o que fazer. Isso aqui está me levando, a correnteza está me levando, é queda depois de queda, tombos d'água, catadupas, barulhos de água, eu só vejo isso aqui ao meu redor. Estou no bolo aqui dessa água. E a outra figura que descreve bem, quando chega o livramento do Senhor, é quando ele começa a descrever sobre o laço do passarinheiro, ou dos passarinheiros. Passarinheiros, aqueles que capturam os passarinhos e como que eles fazem, criando as suas armadilhas. Existem outras armadilhas, como as arapucas, por exemplo, ou o laço do passarinheiro, que é o citado aqui. Inocentemente, aquela avezinha linda, ela vê uma comidinha e ela vai, inocentemente ali. E daqui a pouco, acaba de comer, a hora que ela vai levantar o voo, ela não percebe, mas o laço pegou em seu pezinho. Então ele levanta o voo, estica-se aquela corda e puxa-a para baixo. Cada vez que ela tenta subir, é puxado para o chão novamente. E tenta novamente sair, mas não consegue, é puxado para o chão novamente.
E essa sensação é angustiante porque vai exaurindo as forças ao ponto em que ela vai desistir ali da vida, achando que não tem mais jeito. E isso para mim nos fala da situação angustiante que algumas pessoas passam, talvez alguns de vocês aqui estejam passando sobre isso. A situação angustiante de quem fez compromissos que não deveria ter feito. E agora não consegue desfazer laços afetivos que foram criados e agora não tem como sair. Laços afetivos que talvez esteja destruindo o teu casamento, laços fora dali, laços malignos. E não está conseguindo desatar esse nó. Laços mundanos que a pessoa talvez não consiga desfazer, sejam de dívidas, agiotas, com situações onde a pessoa não consegue mais se desfazer daquela dívida, sociedades mal feitas, e não tem como se desfazer, é um laço. Você quer levantar voo, mas não consegue, te joga sempre para baixo. Meu irmão, eu estou dizendo tudo isso para te mostrar que o Salmo não para aí. Quando ele cita esse momento do laço do passarinheiro, ele cita de uma maneira muito linda. Salmo 124, versículos 6 e 7. Veja isso comigo, meu irmão. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ou seja, Deus interveio, meu irmão. Há um momento na tua vida, e eu estou dizendo essa palavra para você hoje, que você veio hoje aqui para ouvir essa palavra. Chegou o momento desse laço ser quebrado na sua vida. E Davi diz o porquê? Porque Deus está do nosso lado. Esse laço vai ser quebrado. Por isso o Salmo diz, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja. Ele não nos entrega aos dentes do inimigo para sermos devorados. Na hora certa vem a libertação, na hora certa. Há determinadas situações da vida da gente que a gente não sabe nem como fomos parar ali, nem como, muito menos como vamos sair daquilo. É o que está dizendo aqui esse laço. O passarinho foi comer uma comidinha e daqui a pouco está completamente preso. Não vê mais saída. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Deus Criador dos céus e da terra sabe a saída para você. Paulo e Silas foram pregar o evangelho, coraçãozão para Deus, vamos evangelizar, e eles evangelizam pessoas, evangelizam algumas mulheres na beira do rio, nasce ali uma igreja, eles saem procurando lugar para um templo maior de oração, eles passam um determinado lugar, anteriormente passaram num determinado lugar, e nesse lugar uma moça que era uma escrava, possessa por um demônio, fazia adivinhações, ela era usada, ela era um objeto que as pessoas usavam para ganhar lucro. Paulo liberta aquela mulher, ordenando que aqueles demônios saiam da vida dela, deu libertação para aquela mulher, fez o bem, mas como o dinheiro manda nesse mundo, quem ganhava dinheiro em cima dela, não gostou. Certamente tinham influências na cidade, denunciaram a Paulo. Paulo e Silas vão presos, sem direito a julgamento, tinham direito a julgamento, mas sem terem sido julgados, são açoitados, presos em correntes, colocados num calabouço. E aí você fala, meu Deus, o que eu fiz? Você fez o certo e foi parar dessa maneira. Mas o que é que Paulo e Silas faz? Eles sabem que havia um Deus que eles estavam servindo. Eles sabem o que o salmista aqui dizendo, Deus está do nosso lado. Mesmo que eu não saiba como Ele vai me tirar daqui, Ele está do meu lado, isso eu sei. Então o que eles fizeram? Começaram a cantar para Deus. Talvez todos os demais ali sentiram estranho o que esses homens açoitados, com marcas, com vergões, sangrando, mão amarrada, pés amarrados, estão cantando. O que eles não esperavam, o Deus do céu bradou, fez algo. Um terremoto aconteceu no lugar. As correntes deles foram quebradas, as portas escancaradas. Naquela mesma noite, o carcereiro é salvo, a família toda é batizada. E não só isso, aqueles homens que foram lançados na humilhação, acabaram saindo com honra daquele lugar.
Porque assim que Paulo depois sai daquele lugar, ele avisa o carcereiro, falou, fala para os líderes da cidade que eu sou cidadão romano. Isso era uma situação dentro do império que nenhum cidadão romano poderia ser preso sem julgamento. Os caras estavam fritos por causa disso. Eles erraram contra a lei romana. Os líderes da cidade foram até a porta da prisão, lembrando que a prisão ficava na praça principal, logo em frente à entrada da cidade, lugar onde toda a cidade sabia o que estava acontecendo. Os líderes da cidade vão até lá como que querendo dar um jeitinho. Viemos tirar você, mas vamos te pedir, saia da nossa cidade. Paulo fala, não. Primeiro Paulo foi até a casa de Lídia, viu a igreja lá de Filipos, que você lê a carta dos Filipenses, vai lá, se reúne com a igreja, opinião minha que eu acho, deve ter tomado a ceia, deve ter tido tempo de comunhão com os irmãos, e aí, beijo, tchau e bênção. Aqueles homens que entraram ali humilhados, saíram dali exaltados. Por quê? Porque Deus estava do lado deles. Esse é o ponto da minha vida e da sua vida, meu irmão. Andarmos na lei do Senhor, obedecermos. Você se lembra de Davi? Davi, o que ele faz? Senhor, devo ir guerrear? Vai. Depois, a segunda vez, devo ir? Não. Agora não. Você vai dar a volta, vai fazer uma espreita, tudo mais. Davi fez tudo certinho. Como ele obedeceu à lei do Senhor, Deus estava do lado dele. Então, meu irmão, é importante vocês obedecer, andar nos caminhos do Senhor, fazer as coisas de maneira correta diante do Senhor. Você vai ver o que é ter Deus do seu lado. Pedro e João subiram ao templo para orar. Jesus havia sido morto e ressuscitado. Os discípulos viram aquilo tudo e saíram pregando. Mas os judeus imaginavam, não, matamos Jesus, acabamos com esse movimento. Não acabaram. E começam a ver esses homens pregando. Pedro e João subiu no templo, viu um paralítico. Pedro tem aquele impulso. Dá uma ordem, o paralítico é curado. O povo todo começa a ouvir pregação de Pedro. Os líderes do templo como que prendem a Pedro e João, levam ao interrogatório. Em nome de quem vocês fizeram isso? Em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês mataram. Mas ele está morto. Ele falou, mas ele ressuscitou. Prova esse homem aqui. Ele não andava, e vocês sabiam disso. E foi em nome do Senhor Jesus que este homem agora está vivo, está são, está curado aqui diante dos seus olhos. E a Bíblia diz que os homens não tinham nada o que dizer diante disso. Como eles viram que religiosamente não conseguiriam conter esse movimento de Jesus, vindo agora para os seus discípulos, vindo agora para os seus escolhidos, então, esses homens usaram a política para tentar abafá-los. Querendo fazer uma média com os judeus pediram a Herodes, representante de Roma ali, como rei, que fizesse algo, e Herodes fez. Herodes mandou matar Tiago maior, ou Tiagão, Tiago, irmão de João, foi morto, e depois manda prender a Pedro. Agora a coisa pegou. Porque Pedro era o líder principal da igreja. A igreja estava vendo assim, o nosso pastor, o nosso principal líder, está preso e vai ser morto. Ele já foi para o cárcere, já está encarcerado e é dali para a morte. A igreja então se reúne para orar, trancam as portas, estão com medo, mas se reúnem para orar. E oração incessante por Pedro. E Pedro o que fez? Eu gosto do texto. Pedro foi dormir. O que um homem que sabia que ia morrer no dia seguinte faz durante a noite? Ele falou, eu durmo. Porque se viver, ele está com Cristo. Se morrer, está com Cristo, eu vou dormir. Pelo menos vou descansado para o céu. Quase aquela assim, durma com os anjos. Esse era Pedro. Pedro, então, está ali dormindo e daqui a pouco, gente, surpresa. As correntes que prendiam Pedro são quebradas. Pedro olha, a porta do cárcere está aberta.
Ele vai saindo e nada de guarda. E vai embora. E ele, o que ele vai? Se dirige para a casa lá dos irmãos onde eles estão reunidos. Chegou lá na porta, bateu na porta. A criada vem, atende, olhou. Pedro! Fechou, em vez de abrir para o Pedro, então deixou o Pedro lá de fora. Correu para o povo e falou, Pedro está aí. O pessoal falou, você está doida? Como Pedro está aí? Pedro está preso. Não, eu vi Pedro está aí. E o povo fica discutindo e o Pedro lá do lado de fora, alguém abre aí. E o Pedro do lado de fora. E alguém ainda diz, talvez você tenha visto o anjo dele. Aqui o anjo pode ser tanto como você imagina mesmo um anjo, ou pode ser um mensageiro, sei lá, ele mandou um mensageiro aqui para nós, pode ser isso também. Qualquer uma das duas estão corretas, as interpretações. Então, e finalmente vai lá, abre, era o Pedro mesmo. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão, se for preciso, para te livrar do laço do passarinheiro, o teu Deus pode mandar um terremoto, ou pode mandar um anjo, Ele pode fazer o que for necessário, mas saiba de uma coisa, Deus estando do teu lado, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, o que diz a Bíblia? Quem será contra nós? Essa é a palavra do Senhor para nós aqui hoje. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Não é para você ficar preso dessa maneira, meu irmão, se livra disso. Por isso que diz aqui no Salmo 124, versículo 1, quero ler aqui na tradução de Almeida agora atualizada. Vamos ler juntos? Vamos falar juntos. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Israel que diga, se não fosse o Senhor do nosso lado. É isso que você vai ouvir de irmãos e irmãs que já foram livres de laço do passarinheiro na sua vida. De irmãos e irmãs que já foram livres de se sentirem no ventre de um peixe alguma vez, achando, vou morrer, aquele efeito da anestesia, você achando assim, estou fechando os olhinhos e não sei se eu vou abrir os meus olhos nessa operação, mas você saiu daquilo, a doença foi curada, Deus te livrou, e você fala, se não fosse o Senhor do meu lado. É isso, é Deus do nosso lado. O Pedro, ele explica o que é Deus do nosso lado. Deus do nosso lado, meu irmão, é por causa da aliança que Ele fez conosco. Não é mérito seu. Você tem que andar correto, você tem que ter mãos limpas, você tem que ter coração puro, você tem que abandonar a vaidade, você tem que abandonar a língua mentirosa, você tem que abandonar essas coisas, como diz no Salmo de número 24. Mas Deus é quem decide estar do teu lado, porque foi Ele quem decidiu escolher você. Isso é obra do Espírito Santo que colocou no teu coração sede por Ele e Ele se revelou para você. É Deus quem te deu arrependimento para você buscá-lo e conhecê-lo melhor. Esse é o nosso Deus. E Pedro explica isso. O próprio Pedro depois conta isso para a gente mais tarde na sua carta. E ele fala quem nós somos. Meu irmão, abre os teus olhos para entender quem você é diante de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. O texto diz assim, vocês... vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Te explico. Você é a raça eleita. Quem são os eleitos, os escolhidos de Deus? Você faz parte desse povo. Sacerdócio real. Muitos de nós ainda olhamos homens e mulheres de Deus como sendo sacerdotes. Isso é um pensamento não do Novo Testamento. Como se fosse uma casta, um grupo entre nós de homens super espirituais e mulheres super espirituais, que são uma espécie de intermediários entre nós e Deus. Meu irmão, isso não existe. Você é esse sacerdote. Você pode entrar no Santo dos Santos com ousadia por causa do sangue de Jesus e falar com o teu Deus. Você tem liberdade de falar com Deus. Você é sacerdote que está entre Deus e o mundo para mostrar para o mundo as boas notícias do Evangelho, porque você faz parte desse povo especial de Deus. Tem mais. Nação santa. Povo, principalmente povo evangélico, aprenda isso. Nação santa não é esse Israel que está aí brigando em luta. Não é essa nação, porque se fosse santa não estaria fazendo o que está fazendo.
Nação santa é a igreja do Senhor Jesus, os que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Esse é o novo Israel de Deus, como disse Paulo. Esse é o povo de Deus escolhido por Deus. É esse o povo da aliança. A aliança foi feita em Jesus. Deus fez uma aliança conosco lá na cruz. Meu irmão, a todos quanto receberam, deu-lhes a eles o poder de serem filhos de Deus. Você tem aliança com esse Deus, você é parte desse povo santo. Você é o povo, como diz ali, povo de propriedade exclusiva de Deus. Há determinados lugares onde você... Lembre-me uma vez, um lugar muito bonito aqui, no Rio de Janeiro, nós estávamos num barco, e uma praia linda ali, mas era assim, propriedade particular da Marinha Brasileira, não entre. Não vai, meu irmão, não quer levar tiro, não vai. Nós temos aqui Osasco, aqui Barueri, cercado de quartéis do Exército, propriedade exclusiva de uso do Exército, não ultrapasse. Não quer levar chumbo, não ultrapassa. Deus colocou uma placa em cima da tua cabeça para todos os inimigos verem. Povo de propriedade exclusiva minha, não toque. É isso. É isso. Deus fez uma aliança com você em Cristo Jesus. A última metáfora que eu quero compartilhar, que ela é fantástica, vai me lembrar essa última metáfora, ela me lembra uma canção. E eu vou pedir para você ficar em pé comigo. Fique em pé comigo, por favor. Foi no ano de 88, eu acredito que... Não sei se 86 ou 88 foi composta essa canção. Mas eu cantava muito em 1988 essa canção. Feita pelo meu querido amigo, irmão, Bené Gomes. Hoje no Rio de Janeiro, ele era lá de Goiânia, da comunidade de Goiânia. E dizia assim: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Amém. Depois ele diz: quando os meus inimigos se levantaram contra mim, ele diz: o Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Meu irmão, o inimigo ele pode parecer uma torrente de águas. O inimigo ele pode parecer um imenso monstro marinho que vai te engolir. E o inimigo aqui, eu não estou falando do diabo, estou falando de problemas na vida, essas situações, esses entraves da vida, que muitas vezes o diabo mesmo está por trás. Mas o inimigo também pode parecer uma armadilha da qual você não vê escapatória, um laço do passarinheiro. Mas quem fez o passarinho? Quem fez o material com o qual foi feita a corda que prendeu o passarinho? Quem que fez o monstro marinho, do qual você está com medo? Quem foi que fez as cachoeiras, na qual você se sente tomando um rolo ali, um tombo? Ele fez tudo isso. Por isso, Ele é maior do que tudo isso. Salmo 124, versículo 8, vou pedir para você ler junto comigo agora. Vamos ler em voz alta? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vou fazer diferente, eu quero fazer isso em forma de uma confissão nossa. Então você repete depois de mim, diga assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Fala com mais convicção: o meu socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Mais forte: o meu socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. É Ele, é para Ele, é dele, para Ele todas as coisas. Aleluia. Ao nosso Deus.
Permita-me abençoar você. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre. Amém e amém. Meu irmão, boa semana. Em qualquer momento, diante de qualquer situação, Deus está do nosso lado. E Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Deus te abençoe. Boa semana, vai em paz. Até domingo que vem.